Olá pessoal, eu sou o Marcos Simões, psicanalista. E a ideia hoje é a gente falar um pouquinho sobre inconsciente, pulsão, desejo. Qual que seria essa relação do inconsciente? Com uma pergunta fundamental que é o nosso tema hoje. O inconsciente influencia tanto assim na nossa vida? Tem muitas pessoas que perguntam isso e é por isso que hoje a gente vai falar dessa temática. Se você gosta desse assunto, gosta de psicanálise, quer entender um pouquinho mais do inconsciente, já curta esse vídeo aqui, já se inscreve se você não é inscrito, já vai pensando aqui nessas questões que a gente vai trazendo, ou você acha que as coisas são por acaso? Você acha que você está nesse vídeo por acaso? Ou alguma coisa impulsionou você até aqui? Vamos começar a pensar nisso? Então, roda a vinheta. Quando a gente fala do inconsciente, a gente acaba entendendo que, seja na teoria freudiana ou outros autores da psicanálise, outras escolas, a gente compreende que o inconsciente é aquele elemento intermediário entre o somático e o psíquico, ou seja, entre o corpo e a mente. Entre o nosso corpo e a mente há uma conexão muito forte com algo que nós chamamos de pulsão. Quando Freud envia uma carta para George Grodeck em 5 de junho de 1917, ele também acaba afirmando que a pulsão é o elemento que une o corpo e a mente. Ou seja, existe uma movimentação psíquica que faz com que a mente se relacione com o corpo através das nossas inervações. Até mesmo o contrário, que o nosso corpo se comunique com a nossa mente. E isso é feito pelos nossos nervos, que faz uma transmissão de energia elétrica mesmo. Nós temos energia elétrica no nosso corpo. É aí que Freud também traz o recalque como sendo o elemento essencial para a psicanálise. Por que o recalque? Porque alguns conteúdos não vêm para a consciência. E o recalque é um dos primeiros mecanismos de defesa que Freud traz na sua história. Mas o que seria o inconsciente? Vamos envolver aqui um outro autor agora, Lacan. Assim como Lacan fala, o inconsciente seria algo que não se sabe explicar o que é. Algo que é indizível, que de fato, como o próprio nome diz, não é consciente. Aquilo que não reconhecemos, mas que também poderíamos colocar o inconsciente muito mais do que simplesmente materiais recalcados. Nós temos o não todo, ou seja, o inconsciente não é todo, mas nós também temos a nossa parte consciente. Então o inconsciente é não todo. E a pulsão? O que seria a pulsão nessa história? Seria essa energia que movimenta a mente humana. Uma energia psíquica mesmo, como o próprio nome diz, algo que impulsiona, uma pulsão, aquilo que empurra. A quê? A buscar aquilo que seria necessário para a nossa própria existência, o nosso modo de ser. Do inconsciente pulsa a busca pela satisfação de coisas, de elementos, ou como Lacan mesmo chamava, de um objeto que faz com que a gente tenha uma certa satisfação, que faz com que a gente recorra a esse objeto para que a gente possa continuar existindo. É claro que aqui a gente não vai avançar muito no que acontece depois, no mecanismo de defesa, isso é o trabalho do ego, mas é muito importante a gente começar a compreender que do inconsciente elementos são impulsionados e por essa razão, por ser impulsionado, muitas vezes ele não pode vir para a consciência. Por quê? Porque, por exemplo, no caso do recalque, pode causar muito sofrimento. Somente daquilo que acontece enquanto o movimento do inconsciente está relacionado ao que seria o nosso papo de hoje. Né? Só o movimento daquilo que vem do inconsciente. Não vamos avançar nas outras etapas aqui. O único ponto que nós estamos falando do inconsciente é o recalque. Daí sim a gente fala desse mecanismo de defesa que seria o trabalho do ego para evitar esse sofrer. Né? Quando falamos de inconsciente e pulsão, vamos falar do que seria o real, que seria uma definição lacaniana para aquilo que não pode ser dito, para aquilo que não se consegue falar, não se consegue trazer uma representação para poder expressar. Esse seria o real. Então vamos entender de onde isso vem. Aquilo que é impulsionado do inconsciente para se tornar imagem na nossa mente precisa de uma conexão simbólica. Por exemplo, se eu falar para você a palavra casa, você vai imaginar uma casa.
Só que para isso teve uma representação simbólica para que essa casa fosse construída na sua mente. Se eu falar uma palavra num outro idioma, você só vai conseguir ter a representação de imagem dessa palavra se você souber o significado dela, se você souber a tradução, e aí sim você conseguir construir aí essa imagem na sua mente. Agora, caso contrário, caso você não entenda o outro idioma e não saiba o significado ou a tradução dessa palavra para o seu idioma, você não vai conseguir criar uma imagem dela, porque você não vai conseguir ter uma representação simbólica. Teve uma razão para você pensar, por exemplo, na casa que eu falei para você, nesse exemplo que nós estamos dando. Teve algo aí que motivou você a pensar na cor, na parede, no formato, no telhado. Tudo isso teria uma representação simbólica que conduziria você a determinados significantes. Ou seja, o que levou você a construir essa casa? Todos os detalhes, de onde vem cada detalhe na sua mente? Que muitas vezes tem uma conotação até mesmo emocional, tem um emocional envolvido para você montar essa casa. Experiências vividas, lembranças. Seria como se você perguntasse por que você pensou nessa casa, nesse formato, com esse desenho, por que foi essa a imagem? O que seria o real então? O real seria a dificuldade em simbolizar algo. É quando, por exemplo, você quer se lembrar de algo que está na ponta da língua, mas você não consegue dizer. Você não consegue formar a imagem dela. Isso acontece porque não está havendo um significante que permite você conseguir falar disso. Por outro lado, o real também está conectado ao imaginário. Quando você explica algo, você traz detalhes desse algo, mas não sabe apresentar isso em uma imagem definida que poderia traduzir isso que está na sua mente. Então você vai trazendo representações, falas, definições daquilo que você estaria pensando, mas você não consegue falar que imagem que é. Isso acontece muito quando a gente fala do recalque. Porque o recalque, quando a gente vai começando a falar, principalmente em análise, a gente começa a estruturar muitas coisas disso que está recalcado e que com o tempo a gente até consegue acessar, mas o que acontece? Enquanto esse caminho não é formulado, enquanto o nosso ego não está preparado para falar disso que faz sofrer, nós vamos sempre na tangente desse conteúdo e jamais trazendo o conteúdo por completo. O que entra nessa história? A fantasia, que vai ser tema aí para os nossos próximos vídeos. Então, recapitulando, duas situações. O real é o que não pode ser simbolizado e é o que não se permite ser transformado em imagem, por isso que é o indizível, por isso que muitas vezes vão entrar as fantasias na história. Por essa razão que Lacan fala também que o inconsciente seria uma linguagem, mas que não pode ser tomado somente como um material recalcado, porque é muito mais amplo. Então por que o inconsciente influencia tanto em nossas vidas? Como ele é composto de experiências vividas, memórias, desejos, pulsões, materiais recalcados e possui uma inteligência, uma dinâmica no seu funcionamento, o inconsciente acaba por influenciar nas nossas vidas, pois é de lá que partem os nossos impulsos, baseado principalmente em experiências que tivemos, o que vamos chamar aqui de objetos de origem. Esses objetos são buscados o tempo todo porque foi o que aprendemos que seria promissor para nós. É como se nós quiséssemos algo e nós, por exemplo, se nós queremos comer algo, se nós queremos buscar algo, se nós queremos ter algo, tem algo lá atrás, uma experiência vivida que faz com que a gente queira aquele determinado objeto. Acontece um processo de transformação na nossa mente, uma representação simbólica que faz com que aquela imagem que nós tivermos formulada na nossa mente, a partir de um estímulo interno, aliás, um estímulo externo, faz com que a gente tenha uma reação interna que vá buscar aquele objeto. Então, fantasiamos aquele objeto, né, na nossa mente, fantasiamos aquele objeto como se fosse o objeto original. Só que o que acontece? Na verdade, ele não é. Nossas escolhas são feitas a partir de elementos inconscientes. Claro que nós temos uma percepção consciente daquilo que nós queremos. Muitas das coisas que nós queremos estão na nossa consciência.
mas o que está ali é o que nós conseguimos formular na nossa mente a partir dos impulsos que nós temos lá atrás. Vamos imaginar o seguinte: e se você se deparasse na sua frente com essa mesma casa que você imaginou? Qual seria a sua reação? Qual seria o seu pensamento? O que viria para a sua mente? Viria justamente essa construção baseada em tudo aquilo que foi simbólico. Vamos supor que você se lembrou da casa que você morava na infância ou da casa de alguém que você gostava muito. Percebe a importância do inconsciente? Nem sempre vamos conseguir nomear o que nós queremos. Daí a relação com o sistema RSI de Lacan: real, simbólico e imaginário. Esses três elementos são importantes para entendermos como é que a nossa mente funciona. Além da primeira tópica freudiana, inconsciente, pré-consciente, consciente, e a segunda tópica, id, ego, superego, nós também temos real, simbólico e imaginário, que faz essa conexão da nossa mente, além dessas duas primeiras instâncias, aliás, tópicas já trazidas por Freud. No exemplo dessa casa, você parou para pensar um instante por que pensou nela? Algo do seu inconsciente fez com que você pensasse nessa casa. É bem provável que em outro momento, quando alguém disser para você pensar numa casa, talvez você pense numa casa muito parecida com essa que você pensou. Assim, são as nossas escolhas do dia a dia, são feitas a partir de elementos do nosso inconsciente, que vem de uma pulsão por algo que é indizível e que passa a ser simbolizado para então ser imaginado. Dessa forma, falamos que nada é por acaso na psicanálise. Sempre tem uma razão para você viver o que vive, escolher o que escolhe, seja com relação aos seus medos, traumas, escolhas feitas, até mesmo o decidir do café da manhã que você vai tomar tem uma razão para isso. O horário que você tem fome tem uma razão para isso. Tudo é movimentado a partir do seu inconsciente. E enquanto você não entender dos seus desejos, permanecerá permitindo que tudo pareça ser feito de forma aleatória na sua vida, sem que você pudesse escolher. Tome nota dos seus desejos, se conheça mais, faça análise, e se você gostou desse conteúdo, curtiu esse conteúdo, então já coloca o seu like aqui pra gente, já compartilha com outras pessoas e traga seus comentários pra gente saber o que você pensa sobre esse tema. Bom, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!